uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Nós estamos aqui recebendo esse jovem, né? Já é pai, tudo casado, mas ainda é jovem de idade, né? Que é o Lucas Menegolo. E a gente começa sempre perguntando, quem é Lucas Menegolo? Isso aí. De frente a frente consigo mesmo. Consigo mesmo. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo jovem, viu? Isso vai me motivar no dia Mas de é hoje. jovem. Bom, Lucas Menegolo, como o senhor disse, hoje casado com Amanda, pai de 2 filhos, o Antônio e a Maria. Filhos, né, de uma família muito simples, o irmão mais velho de 3. E de 10 anos para cá, posso dizer que um Lucas Menegolo mais maduro, mais sensível às coisas de Deus. E com muita alegria quero trazer aqui um pouquinho, né, para esse episódio de hoje, um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da nossa experiência com Deus, da nossa vivência. Então, muito obrigado pela oportunidade. O Lucas, eu quero começar, você se apresentou, casado, os filhos e etc e tal. Mas eu vou fazer um parênteses aqui, antes de a gente entrar propriamente na sua caminhada, né? Como, assim, vamos dizer, por esse Brasilzão afora, muita gente já te conhece, mas aqueles que não te conhecem, que terão a oportunidade de te conhecer. Mas tem uma coisa com vocês que, mesmo antes de eu te conhecer, que sempre me chamava atenção, e depois que conheci a família e tudo mais, e que passou a me chamar muito mais atenção, é como se fosse eu estivesse fazendo aqui uma confissão, é seu pai. Eu tenho uma admiração pelo seu pai. Eu o conheci, ele não era aposentado ainda, né? Ele ainda trabalhava na agência dos Correios, e a gente só cumprimentava, assim, não tinha amizade, não tinha nada com ele. E aí depois, quando eu tive a oportunidade de conhecer a família, de conhecer você, conhecer o Matheus, sua irmã, conhecer a sua mãe, eu ficava olhando para ele sempre, né? Porque ele tem uma serenidade, ele tem uma coisa assim que não tá. Isso aí, quem conhece sabe o que eu estou falando. E depois, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, aí sim eu pude entender por que você, Lucas, é assim, por que o Matheus, a irmã dele, é assim, né? Porque são assim. Sim. Eu falei, eu sei de onde sai isso, né? A essência, né? A essência. E nas conversas com ele, eu percebi assim, a sinceridade, a verdade, essa busca de Deus que ele tem. E a gente, todo domingo, vê ele sentadinho ali no mesmo lugarzinho na igreja, na missa. Então, eu gosto muito do seu pai. Sou uma pessoa, sou um fã do seu pai. Eu tinha que fazer essa confissão, porque realmente é uma pessoa que eu admiro demais. Admiro demais pela educação que ele deu para vocês. E eu acho assim, o fruto está aí. Então eu queria fazer esse parênteses antes, fazer como que essa homenagem para o seu pai, por aquilo que ele representa nesse sentido, da forma como ele é, e principalmente por ter dado, primeiro para a igreja, né? Eu falo isso para a igreja, os 3 filhos, para Deus no trabalho, e de uma forma especial para a comunidade, o Matheus. E o Matheus eu falo que a gente tem que amarrá-lo, né? Tem dia que eu falo assim, deleta do grupo, faz alguma coisa, Mas né? a gente coloca ele de férias, eu tenho que tirar ele do grupo. Mas o bicho é tão terrível que ele tem 2 números no mesmo grupo. O grupo, o telefone da comunidade, o celular lá da Casa Santa Dulce, que é o número que fica no grupo, ele carrega com ele para ele conseguir ter acesso. Ele sai de férias, que nem ele estava de férias, ele voltou ontem. Ele, das férias, ele pegou 15 dias, 5 dias, do nada ele aparece lá na Santa Dulce. Tá presente. Eu brinco, eu falo que, na verdade, ele que é o coordenador da casa, ele que sabe como tudo funciona. Não, realmente é uma pessoa assim que eu fico admirado com a dedicação, com a entrega, com o carinho, com o amor que ele tem e principalmente com as brigas que ele compra, né? E as brigas que eu estou dizendo aqui, para quem não conhece, brigas no bom sentido. Ou seja, quando ele vê um dos pequeninos de Deus, né, que são os preferidos dele, ser desrespeitado, não ter seus direitos observados, ele parte para cima, ele vai e fala. Eu acho que ele briga com o pessoal da saúde, briga com os UBS, né, porque às vezes essas pessoas que nós trabalhamos, para você que entenda, né, pessoas em situação de rua,
as pessoas geralmente deixam de lado, não passam por cima, quer ver longe, né? E aí a gente sabe que eles têm direitos. Sim. E aí o teu irmão, quando ele vai, o Mateus, né? Ele quer fazer, não tem que fazer, porque é assim, porque a lei diz, então é uma coisa interessante. Então, feito esse parênteses... Mas eu né? só queria falar também do Menegolo, que algo que me tocou muito e que a gente vê a pessoa, quando ela tem essa serenidade, essa fé, né? E no silêncio, né? Que teu Exato, pai, eu ia ele falar é isso. muito, ele é no silêncio, ele fica ali. Eu lembro quando a gente foi fazer, e o Lucas vai falar, né? Depois, teve eu acho que o ano passado, o ano retrasado, quando foi fazer o lançamento do Holy Place aqui no SEC, aqui nesse espaço onde nós estamos, lá no salão de eventos, e o Lucas preparou o slide, e falava a atração, e vinha um vídeo depois, tudo perfeito, só que chegou na hora, deu errado. Deu errado. Começou a travar. O negócio não ia. E o Lucas olhava pra mim, pra Amanda, que tava ali no computador, eu não sei. E aquele negócio travando, e o Lucas já ficando, o salão lotado, e o Lucas já ficando assim, naquela afobação. O Menegolo levantou e falou: calma, vamos rezar o terço de São José. E silenciou todo o salão, e começamos a rezar o terço de São José. Ali no silêncio, na simplicidade. Terminou o terço, as coisas funcionaram. Foi. Mas assim, isso me chamou muita atenção, porque naquele barulho todo que nós estávamos ali, Apreensivo, apreensivo, nossa, a gente estava assim, porque começa a acontecer coisas que você não sabe o que está acontecendo. E por que está acontecendo? E por que está acontecendo? E aquele desespero, e ele lá no fundo, quietinho lá no canto, ele só disse: calma, vamos pedir para São José e vamos rezar o texto de São José. E rezou, tanto é que depois desse, todo ano no Holy Place. O que é o Holy Place? O Lucas vai explicar daqui a pouco. Todo no Holy Place tem um altarzinho de São José lá também. Sim. Acho que vocês falaram a palavra certa, né? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa contemplativa, uma pessoa de poucas palavras, Sim. mas acredito que dessa forma ele nos formou, né? Como pessoas, formou o nosso caráter. Então, como o senhor disse, é uma pessoa de se admirar, se doou a vida inteira, né? Por um trabalho. O Marco falou um negócio interessante, o silêncio dele. Lembra-se que a gente fala do silêncio de José? Sim. Você falou o terço de São José, o silêncio de Maria, que são pessoas cheias do Espírito, mas que souberam silenciar. Exato. E ele realmente, eu fico assim, às vezes eu estou lá na frente, no altar, eu fico olhando para ele sentadinho, né? Falo, meu Deus, que coisa linda, né? Coisa bonita, né? Como eu queria ser assim. Porque tem gente que precisa Como eu queria ser assim. Tem gente que precisa silenciar, porque tem os outros que falam demais, então tem que equilibrar. E meu pai, desde criança, assim, ele sempre nos proporcionou, sabe, esse ensinamento de buscar a igreja, de estar no domingo na missa, de buscar os sacramentos. Então, acredito que o que a gente está colhendo hoje foi plantado lá atrás. Né? Ele nunca obrigou, né? Nunca foi goela abaixo, mas sempre nos mostrava ali. Ele ia junto, né? O caminho, ia junto com a gente. Nos inspirava muito também a forma dele trabalhar, a vida toda dedicada, né, aos Correios, né? Então, assim ficou conhecido, né, como na cidade, de distribuir as cartas, as correspondências. Então, isso foi também nos formando como pessoas, né? Uhum. No caso, a sua infância foi onde você frequentava a igreja, catequese, onde você fez crisma, até a pré-adolescência? Como é que foi isso aí? Então, sempre fomos aqui da cidade de Batatais, né? Começamos a catequese na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, né? Ali fiz a primeira Eucaristia. Depois o tempo passou um pouquinho. Que ano foi isso, você lembra? Não? Irmão, não vou lembrar o ano, mas eu acredito que eu tinha uns 8, 9 anos. Hoje estou com 36. Uns 28 anos. Não, porque eu queria saber se eu já estava lá. Já estava. Não, já estava. Lembro do senhor lá. Já estava. Mas eu não Porque lembro. o senhor... Olha só. Não, mas Na época muito criança. eu vou puxar esse gancho também. Deixa o Lucas terminar. Minha catequista foi a Rita, né? A Rita. Na época do Jota, ali, que eram os catequistas da época. Então, ali fiz minha trajetória. Já a crisma eu já fiz aqui no Santuário Bom Jesus, né? Na época ainda Paróquia Bom Jesus. Com a Roberta, que foi a catequista da crisma. Aí depois eu tive um período que eu vou dizer assim, do católico de IBGE, né? Que ia na missa. Você também teve. Teve. É isso que eu ia falar, porque pré-adolescência. O Lucas ele é mais jovem do que eu, mas não é tão mais jovem, a gente tem uma diferença de 5 anos.
mas a gente é da mesma geração ali de grupo de jovens, tudo. E o Auxiliadora, a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, ela era muito ativa na questão de jovens, na questão de grupo de oração, tudo. E eu não lembro de você lá. Não. Eu vejo assim que a tua participação efetiva, não efetiva, mas assim, de entrar de cabeça, mergulhar de cabeça, veio com tua juventude um pouco mais avançada, Sim, né? sim, já casado já. Já casado. Já casado. Então, é isso que eu queria falar, assim, que você tem esse período, né, que você falou de ser católico de BGE. Então, como que surge isso? Da onde desperta, da onde começa? Pra deixar de ser de BGE. Para deixar de ser de BGE e agora Ativamente. tão ativamente como é. Depois que eu fiz a Crisma, eu realmente tive aquele período que todo mundo tem, né? A história dos pombos da torre. A despedida, né? De terminar o sacramento e depois frequentar a missa somente aos domingos, a igreja somente aos domingos. Como você falou do grupo de jovens, eu nunca tive uma participação assim ativa com um grupo de jovens. Eu nunca fiz um encontro de jovens. Nunca fiz o SENE, nunca fiz o EJC, nunca fiz o TLC, nunca fiz, né, o EJC, nunca... Pulou essa etapa. Esses encontros que jovens, esses encontros de jovens, eu nunca estive como participante. E como eu falei, o meu pai, ele nunca nos obrigou, né, a trabalhar, a ter essa independência financeira. Ele sempre quis, né, como pai, como provedor, ele nos dá tudo, apesar de termos uma infância simples, uma infância difícil, né? Minha mãe também nunca foi de trabalhar fora, então era só o meu pai. Mas eu me lembro que nos 16 para 17 anos me despertou, né, esse desejo de buscar a independência financeira, de trabalhar. Fora. E isso para ele foi uma grande dificuldade de aceitação. Eu não sei se como pai ele entendia que ele estava perdendo alguma coisa, mas eu quis ter, né, essa experiência de procurar um emprego. Então eu fui trabalhar com 16 anos, como office boy, e parece que ali, né, a gente vai priorizando algumas coisas na vida, né? E vai deixando, parece que a espiritualidade, a religião, a fé um pouco de lado. Então o tempo foi passando e eu fui, né, buscando esse crescimento profissional. E eu me lembro que eu entrei numa rede de lojas, numa loja de departamentos de eletrodomésticos na época. E ali eu tive uma oportunidade já muito jovem de ter um crescimento profissional como gerente de loja. Então eu me mudei de Batatais e fiquei 6 anos fora. Você saiu daqui. Por isso que nós não lembramos dele. Eu estava ausente. Eu sabia que você tinha ficado. Você foi. Então já morei em Descalvado, já morei em Porto Ferreira, já morei em Luiz Antônio, já morei em Barretos. Então a cada 2, 3 meses eles nos trocavam de lugar, que era um ciclo de treinamento, até eu me efetivar em Luiz Antônio, que eu fiquei ali por um bom tempo. E nesse período já namorando com a Amanda, que é a minha esposa. Mas ela estava Amanda aqui. é de Batatais. Amanda aqui de Batatais, residindo aqui, né, estudando, fazendo faculdade, tendo também a sua vida. Só que a Amanda já tinha uma vivência com a igreja, né? A Amanda já fez vários encontros de jovens. Ela já tinha uma espiritualidade que eu digo um pouco mais avançada que a minha. Né? Eu ainda tinha somente aquele olhar de participar somente aos domingos da igreja. Que estava bom. Que estava bom e estava tudo certo. E nesse tempo que eu fui trabalhar fora, né, então a minha rotina, o meu estilo de vida estava focado nessa área profissional. Então o tempo foi passando. Em 2014 nós noivamos. Em 2015 nós casamos. E eu já estava um pouco meio que estressado. Aí quando vocês casaram, que idade você tinha? Eu tinha 18 anos. Casou com 18 anos? 18, 19 anos. Mas você ainda trabalhava fora? Trabalhava fora. Mas não foi morar fora? Você casou com 19 anos? 19 anos. Amanda, mesma idade ou não é mais nova? Não, eu casei com 23 e a Amanda 18. Ah, tá. 23. 23 e 18. Isso. E eu morando Amanda, fora. Que a Amanda é mais nova. Você já que eu sou meio ruim. Tô meio ruim de já percebi que ele é ruim de data. Tô ruim de data, vamos devagar. Aí, morando fora. Viajava. Viajando fora. Mas aí, quando nós casamos, eu já estava aqui em Ribeirão Preto, trabalhando aqui. Mais perto, e ela, por conta da faculdade, cursando arquitetura em Ribeirão Preto, estava morando em Ribeirão Preto. Então nós casamos e fomos morar um tempo em Ribeirão Preto. Mas foi um tempo muito desafiador. Eu acredito que foi um tempo assim de muita dificuldade para ambas as partes.
Mas foi um tempo ali que eu entendo hoje que Deus já estava preparando algo para nós dois. Foi necessário. Foi necessário. Que é aquele tempo do deserto, né? Da dificuldade. E eu cheguei para ela e falei, olha, aqui não tá dando pra gente ficar. Né? A gente tá praticamente sobrevivendo, né? O custo de uma cidade maior é diferente. É muito diferente. Né? Tanto financeiramente quanto tempo, né? Trânsito, tudo engloba. E eu já estava com esse período já desgastado de estrada, de viagem, de morar fora há muito tempo. Então, por um comum acordo, a gente preferiu voltar para Batatais. E o voltar é muito difícil, né? O retornar, o recomeçar. Então, nós fomos morar um tempo com a minha sogra. Porque nós estávamos ali iniciando a vida de casados, não tínhamos para onde ir. O que nós ganhávamos ainda não dava para a gente iniciar uma independência, de ter uma casa. Né? Então, a gente teve que voltar para a casa da minha sogra. Acolheu a gente super bem. E ali foi o momento crucial, o momento que Deus realmente nos encontrou. Eu me lembro muito bem que uma noite eu estava jantando ali, tocou a campainha da casa dela, da minha sogra, e ela disse para mim, olha, deve ser o rapaz do dízimo, que veio coletar o dízimo. Ela falou, pode pegar ali o carnezinho na gaveta e levar no portão para mim, que eu estou terminando aqui de fazer as coisas. E quando eu fui para lá, um senhor de bicicleta que foi buscar o dízimo. E ali ele foi muito usado pelo Espírito Santo, começou uma conversinha na calçada. Esse senhor é o Carlão, hoje diácono, né? É o diácono Carlos. Ele que fazia esse trabalho no bairro. Porque a minha sogra, a vida toda, morou ali no bairro Francisco Pupim. E ali a gente começou a conversar, eu nunca tinha visto esse Carlão. E ali ele fala uma coisa importante que eu nunca vou esquecer. Ele falou, você participa da igreja? Aquilo eu sinto que foi uma flecha no meu coração. Olha, eu já participei há muito tempo, né? Tenho catequese, fiz crisma, mas e só vou à missa, às vezes aos domingos. Ele falou assim, não, porque eu estou precisando de uma pessoa aqui na comunidade para ajudar a cuidar da imagem peregrina da Mãe Rainha. Você não quer ir lá participar dessa reunião? A reunião é amanhã. Eu vou ver com a minha esposa, qualquer coisa a gente aparece. Aquela resposta rápida, automática que a gente dá. Deixa embora sem me Aproveita a comprometer. esposa, se não for... Qualquer coisa ela vai. Aí entrei pra dentro, falei com ela, falei, então vamos amanhã. Puxa vida. Acordamos no outro dia, fui trabalhar, a rotina que segue. À tarde chegamos, tomando banho e fomos para essa tal de reunião da Mãe Rainha. Aí foi todo o encontro com Deus e ali o meu coração se encontrou e ali fomos fazendo amizade, fomos estreitando as coisas e ali fiquei por muito tempo, né? E o mais interessante é que depois dessa reunião, o Carlão me falava que ele estava fazendo uma campanha de oração pedindo operários para a messe. Depois eu fui entender, né, que a comunidade ali estava há muitos anos tentando, né, Finalizar a igreja. finalizar a construção, as obras, o avanço dos trabalhos que ele tinha. E no momento ali de coisas de 2, 3 meses, ele nos convidou para coordenar, para ser um casal de apoio do grupo de jovens na época que estava retornando para a comunidade. É isso que eu ia perguntar, que eu lembro do Bene Hanan. É o Bene Hanan. É o Bene Hanan. Que aí eu lembro de vocês no Bene Hanan. Então Isso. vocês já entraram como casal de apoio do grupo. Ali começou um trabalho com os jovens. Lembrando que eu nunca tinha estado com jovens, né? Nunca tinha tido essa experiência que todo mundo fala que é maravilhoso, de ficar ali numa casa de retiro, 3 dias. Mas é ali que Deus começou a trabalhar todo esse chamado na minha vida, todo esse trabalho dentro da minha família. Até porque você e a Amanda eram muito jovens, Sim, né? Porque sim. a Amanda devia estar, você falou que casou com ela, tinha 18, devia estar com 19. 19, sim. Então, era um casal de apoio jovem junto com outros jovens, né? Sim. Eu e a Amanda, nós começamos a namorar muito jovem, né? A Amanda tinha 15 anos. Ela tinha acabado de completar 15 anos quando a gente se conheceu. 18, 19. E eu 18 anos. Então foi o primeiro namorado? Então você foi namorado rápido. também? Que legal. Então ali começou toda essa intimidade, né? Esse desejo de realmente de estar à frente, de estar ajudando, de estar podendo servir. Porque aquilo ali foi contagiando o nosso coração. Quando eu vi
a gente não ia mais somente no domingo, a gente estava praticamente envolvido Semana todos toda. os dias da semana na igreja, né, nesse trabalho de pastoral, nesse trabalho de ajudar, nesse trabalho de estar à frente. E sem dúvida nenhuma, enquanto nós estivemos dentro do grupo de jovens Ben Hanan, foram momentos maravilhosos ali que a gente se reunia às quintas-feiras, né, na comunidade, a comunidade ainda sem forro, sem piso, com toda a dificuldade, né, e foram momentos realmente que vão ficar para a minha história. E esse grupo, muito aproximado da espiritualidade carismática, leva você faz parte também depois daquele grupo que, poxa, vamos iniciar um grupo de oração. Exatamente. Você tá Nasceu dali. O pulo foi do Ben Hanan para o grupo. Não, o Ben Hanan não tem nada. Não, sim. Não se tornou o grupo, nasceu. Não, Não. o Ben Hanan não se tornou, mas os que A inspiração veio dali. Responde você, porque como a gente sabe a história... A inspiração veio dali, né? A gente começou já tinha ali um grupo de pessoas cuidando, né, da estrutura do grupo de jovens, e outros que estavam afastados da juventude, né, que já tinham tido uma experiência com Jesus, encontros, né, dentro da pastoral da juventude, começaram a retornar para a igreja através do Ben Hanan. Então ali começou um ciclo de amizade, de convivência, né, e o tempo foi passando e a gente foi entendendo, né, que Deus estava nos chamando para um passo a mais. Então aí... Foram entendendo que você já não era mais tão jovem. Não era mais tão O jovem. era de jovens, já não era mais tão jovem. Não, e a gente falava aqui até no bastidor, né, antes do episódio de entrar no ar, da importância de você dar oportunidade para outros também, né, de não ficar somente você ali o tempo todo à frente do trabalho. Então, a gente foi, né, entendendo essa necessidade, esse desejo de avançar. O grupo de jovens, sim, tinha uma experiência mais carismática. Ele não estava totalmente vinculado na época da PJ, né? Hoje tem o setor juventude, mas na época era a pastoral da juventude que articulava todos os grupos de jovens. Então o Ben Hanan, ele teve, já desde do seu início, essa essência mais carismática, né? Isso. De levar um jovem a uma oração diferente do que os moldes de um grupo da pastoral da juventude na época. Então ele juntou lá 4, 5 pessoas que frequentavam ativamente o Ben Hanan, e a gente começou a se reunir fora da igreja, né? Que é o famoso o depois, né? Para comer, para conversar, para rezar. E ali a gente foi sentindo um desejo de conhecer mais a renovação carismática católica. Então a gente começou a buscar fora, a participar de grupos de oração, a participar de experiências de oração. Eu me lembro que a gente teve uma experiência muito bonita na época de grupo de jovens na comunidade Cenáculo, né, da cidade de Franca. Então ali a gente começou a ficar impactado com aquilo, né, com aquele mover de Deus através da oração em línguas, das canções, da forma de orar, né? Então a gente foi nos encontrando naquele caminho, né, naquele segmento. Aí a gente na época sentou e falou, olha, por que a gente não abre um grupo de oração? Por que a gente não procura o padre e tenta ampliar o trabalho dentro da comunidade? E a comunidade já estava com uma vida muito ativa. Além do grupo de jovens, e a gente também teve o trabalho com a Mãe Rainha, né, que na época era chamado zelador da imagem, hoje é missionários, né? Então a gente teve também essa experiência de levar a imagem casa a casa, né, de ter esses encontros. E às segundas-feiras, toda segunda-feira, o Carlão nos colocou para rezar um terço em família. Então, às segundas-feiras, a gente abria a comunidade para rezar terço. E dentro daquele terço, a gente foi entendendo da importância de um abastecimento, né, de se reunir também outro dia, fora o grupo, para rezar junto. Então, a gente foi entendendo esse caminho, né, que a renovação carismática propõe. O dia do grupo e um dia para o abastecimento. Então, a gente sentou com o padre, propomos para ele a ideia, ele achou muito importante, mas nos fez um combinado. Falou, olha, vocês podem até abrir o grupo, desde que vocês busquem pelo menos 1 ano de formação. Entendam a dinâmica, qual é a direção, a diretriz, estejam vinculados à diocese. E assim foi feito. A gente montou o núcleo, né, a base, que praticamente a maioria ainda se faz presente no grupo de oração. Então nós buscamos a orientação na época do
do coordenador diocesano da Renovação Carismática, que eu quero aqui já agradecer, né, o Renato Carvalho, Renato. que foi fundamental para essa nossa formação, para esse nosso entendimento. Então nós ficamos, irmão, durante 1 ano de porta fechada, se preparando para abrir o grupo de oração que hoje é o Manancial. E isso já faz alguns anos, né? Porque depois tem toda a caminhada ali no Manancial, Sim. né? Manancial é um grupo muito forte aqui em Batatais até hoje, né? Com bastante, como você disse, a base continua a mesma lá do começo, só com muita gente nova, Sim. né?